Como transformar os sonhos em realidade? Hoje nós vamos falar de constância. Oi, meu nome é Bruna Moura e aqui a gente fala sobre psicologia na prática, procrastinação, mentalidade, desenvolvimento pessoal. Vamos para mais um vídeo? Constância. O que é a constância? Muita gente acha que constância é não fracassar nem um dia, quando na verdade constância é a arte de voltar a fazer. Então, quando a gente para aquela capacidade de recomeçar, a gente iniciou o ano, muita gente fez metas, colocou a quantidade de livros que queria ler, quantidade de água, quantidade de vezes que ia na academia. E se eu for perguntar aqui, algumas pessoas já pararam. Mas a constância sabe aquela frase de que 1% melhor? Então é saber que está 1% melhor do que ontem. Então parou 2 dias, recomece um terceiro. Porque se a gente for parar para pensar, a gente tiver com uma meta, né, seguindo pessoas, se espelhando em pessoas que leem 2, 3 livros por mês, 5 livros por mês, e você já está aí no final de janeiro e não conseguiu nem terminar metade de um. Talvez a sua realidade seja tão diferente dessa pessoa. E quando a gente entender que constância é a arte de recomeçar, a gente vai chegar no final de dezembro desse ano e vai ver o tanto que você está melhor do que o ano passado. Então, é a arte de permanecer fazendo. É a arte de recomeçar. Então, vamos supor, se você colocou a meta de ler um livro por mês, aí você pensa assim, então ao final do ano eu vou ter 12 livros lidos. Chegamos ao final de janeiro e você está na metade do livro. Quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente já condena todo o restante da meta. Ah, então eu não vou ler 12, então eu já vou parar. Aí já vem um sentimento de culpa, aí já vem pensamentos de que, eu fracassei, eu não vou dar conta. E todos que chegam lá, conseguir alcançar algo, têm essa capacidade de mudar os pensamentos, de mudar a forma de interpretar. Então, às vezes, você fez uma meta muito alta para quem não lia, um por mês, né? Então, se a gente colocar um a cada 2 meses, no final, você vai ter progredido muito mais do que o ano passado, que não leu nenhum. Então, a arte de não desistir, de ajustar a meta, de começar a entender como você funciona, também é um ato de constância. Não deixar os pensamentos te parar é o principal. Porque sempre quando a pessoa é parada nas suas metas, é quando ela começa a ser testada emocionalmente. E aqui a maioria que eu vejo são mulheres. Como a gente quer dar o nosso 100% todos os dias se nós passamos por ciclos e por fases durante o mês? Então vai ter aquele dia que vai estar mais difícil, que você vai estar com cólica ou que você vai estar com humor mais rebaixado. Quando a gente entende que é um tempo, a gente diminui um pouco a forma como nós estamos fazendo, nós entendemos que o nosso corpo está passando por um processo, que o nosso humor está passando por uma fase e depois que a gente termina esse ciclo, a gente reajusta novamente. Então a gente tem que ter a capacidade de recomeçar e reinterpretar todas as situações que nós estivermos passando naquele tempo. O problema não é nem a falta de constância. O problema é que nós não somos ensinados a permanecer mesmo sem entusiasmo. Então, quando a gente inicia o ano, por que tem várias metas para o início do ano? Porque está mudando algo, está iniciando algo. E aí, quando, um exemplo, a gente quer estudar para concurso, a gente vai, compra caderno, compra caneta, tem gente que compra até mesa para montar um novo lugar para estudar. Mas quando aquilo ali acaba, aquele entusiasmo, né, aquela emoção daquele momento, vira rotina e a pessoa se depara com o tédio. Constância e tédio, eles se chocam o tempo todo, porque viver em constância, você vai ter que lidar com o tédio. E nem todo mundo está mais acostumado a viver essa emoção, porque a constância, ela vira uma rotina, todos os dias, tentando fazer um pouquinho a mais.
E aí se depara com o tédio de ver aquilo ali sempre do mesmo jeito, do mesmo jeito. Mas nós não fomos ensinados a lidar com essa emoção. Hoje em dia, tudo é dopamina, tudo é uma emoção rápida. Esses vídeos curtos, por que eles têm tanto sucesso? Porque a cada vez que você rola a tela é um estímulo novo. Tem gente que não consegue mais assistir uma série, um capítulo inteiro, sem estar olhando no celular, com o celular do lado, sem estar mexendo, porque o tempo todo o seu cérebro quer estímulo. O nosso cérebro ama uma recompensa rápida. Por isso que quando começamos algo, é fácil manter a constância 3 dias, 5 dias, 10 dias, mas depois vira rotina. Nós sabemos que o resultado não vai vir de imediato. Quando a pessoa está estudando para concurso? No mínimo, são 3 meses. Quando você vai para a academia, que você quer emagrecer, para você começar a ver um bom resultado, no mínimo 2 a 3 meses também. Mas a gente quer parar de comer e a gente já quer ver resultado. Só que a constância é isso. Você sentir o tédio, você mudar os pensamentos, entender que o processo faz parte, entender que mesmo você travando, a arte de recomeçar vai te levar muito mais longe. Nosso cérebro tem sido ensinado a reduzir desconforto. Por isso começamos animadas, continuamos aqui. Quando o processo ali começa na rotina, nosso cérebro já está acostumado a reduzir danos e aí ele vai e te leva para talvez algo novo. Então, por isso que tem livros não terminados, tem metas não cumpridas, tem objetivos não alcançados. Mas sabe aquela frase de que escolha qual guerra você quer? Porque avançar dói. Justamente por ter que lidar com todas essas etapas. Mas quando a gente estiver lá na frente, numa certa idade, a gente vai olhar para trás e ver que ficar parado também doeu. Tem consequências irreparáveis. Estudar sobre constância, entender sobre disciplina, sobre foco é tão importante no dia de hoje, porque as duas formas vai ter algum tipo de dor. Talvez o seu cérebro está tentando reduzir um dano agora, te dar uma dopamina melhor agora, mas em algum momento a escolha de não recomeçar vai doer muito em algum momento da sua vida. Por isso, continue mesmo sem vontade. Não negocie. O primeiro passo para você não negociar é entender o porquê você colocou aquele objetivo. Por que você quer ler tantos livros? Por que você quer emagrecer? O porquê vai determinar a sua jornada. Por que você quer ganhar aquele valor de salário que você colocou como meta? É o porquê que vai definir os seus fundamentos, se você vai continuar ou não. Porque quando chegar nessa fase tão difícil que chega para todo mundo, é pensar, não, amanhã eu vou recomeçar. Se torne a pessoa esse ano que termina um projeto, que realiza um sonho, que faz aquele sonho se tornar realidade. Seja essa pessoa. Anota, escreva os seus porquês em algum lugar. Porque quando o tédio, quando o desânimo quiser te parar, você olha para aquele mural e leia. É por isso que eu estou fazendo isso. É por isso que eu não posso parar. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilhe e envie para alguém que está precisando ouvir essa mensagem. Tchau!